que foi no dia 11, na quinta-feira. A gente conversou a respeito de zumbido, tá salvo aí na nossa live. Ontem a gente conversou a respeito de misofonia, porque era o Dia Nacional de Conscientização da Misofonia. E hoje, que é o Dia Nacional de Conscientização da Hiperacusia, a gente vai então conversar sobre hiperacusia. Espero que vocês aproveitem. Se tiverem dúvidas, por favor, é só nos escrever que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas, certo, Tati? É, Bem-vinda! obrigada. Mais uma Eu vou vez. pedir para você se apresentar. Contei um pouquinho de você, mas eu quero que você, por favor, se apresente, conte o que você faz, né? Para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, quem não conhece ainda. Sim. Então, eu sou Tatiana Gutierrez, eu sou médica otorrinolaringologista. E hoje, basicamente, vim aqui para aprender com a doutora Lisiane. Né? É De isso. fato. Eu sou especialista em otoneurologia, então minha área de atuação dentro da otorrinolaringologia é em otoneurologia. Então, eu atendo de tudo dentro da otorrino, mas meu estudo mais aprofundado, né? E os meus pacientes são mais dentro da área de zumbido e tontura, né? E distúrbios da audição, né? E do equilíbrio. E tenho uma especialidade em reabilitação vestibular, que é do equilíbrio, né? Enfim, estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho, né? Dividir informações e tentar colaborar um pouco, opa, sem cair. Então, vamos nós. Nossa primeira pergunta, vamos então definir, afinal, o que que é hiperacusia? A hiperacusia é um distúrbio na percepção do som, né? Quando o paciente quando o indivíduo tem um desconforto com som, não necessariamente com um tipo de som específico, pode ser com qualquer tipo de som, só que geralmente é mais para algumas frequências específicas e com algumas intensidades quando que a maior parte das pessoas, né, não se incomoda com aquela intensidade e ele se incomoda, né? Isso geralmente se dá por uma alteração cerebral central de alteração do ganho auditivo central. Então, é como se tivesse uma informação no cérebro para que ele percebesse aquele som que está num volume 2, né, por exemplo, o cérebro entende que está no volume 8. Então, ele tem um incômodo, como se ele estivesse escutando aquilo muito mais alto do que de fato está. Então, por isso que existe esse incômodo, né? Esse desconforto que muitas das vezes atrapalha as atividades mais simples do dia a dia, né? Desses indivíduos. A gente pode dizer que todos nós temos desconforto com sons? Opa, travou. Vamos ver se volta. Caiu. Vamos voltar aqui, Tati. Tati, olá. Opa, caiu. Vamos ver se eu consigo puxar a Tati de volta. Pronto. Agora. Tá com emoção hoje. É que o assunto vai ser bom. Eu costumo dizer que quando a coisa começa a ficar assim é porque vai ser muito boa. Então, provavelmente a gente vai poder ajudar algumas pessoas aí com essa live. A expectativa é essa. A minha pergunta, o que eu estava perguntando é: será a gente pode dizer que todos nós temos desconforto com determinados tons? Sim, sim, todos nós temos desconforto, né? Assim, não necessariamente isso é uma doença, é patológico, né? A questão é quando esse desconforto é um desconforto que traz uma repercussão negativa, importante na qualidade de vida daquele indivíduo. Então, por exemplo, tem uma professora que ela não suporta
o sinal da sirene, do intervalo na escola, ao ponto de ter que sair do trabalho, ao ponto de ter que ser realocada. Ela não suporta o som do barulho dentro da sala de aula, do zum, zum, zum dos alunos, ao ponto dela não poder trabalhar dentro de sala de aula, dela ter que ser deslocada para outra atividade. Né? De uma criança não suportar o barulho de grito, né? De aquele som da hora do parabéns, ao ponto de não poder ir numa festinha de aniversário, né? Então, isso é um desconforto além do normal, além do aceitável, que traz uma perda para a qualidade de vida dessa pessoa, né? É que a gente, todos nós temos, né, um sistema de proteção que a gente começa, que é acionado quando o som fica alto, né? E nessas pessoas que têm a hiperacusia, esse sistema é acionado antes, né? Aquilo que você falou, é como se ligasse o botão do volume. Então, o som que está todo mundo ali achando até, pode até estar achando alto, mas não está desconfortável para essa pessoa estar insuportável. E acaba fazendo isso que você falou, né? Privando a pessoa de ter uma vida normal, ter qualidade de vida, ter as relações, de poder conviver com as pessoas muitas vezes, né? Ou ir para ambientes mais barulhentos, né? E como é que a gente desconfia que possa ter hiperacusia? Como é que a gente começa a suspeitar? Ou que algum familiar tem, ou que o filho tem, que também tem hiperacusia em criança, né? Como você colocou. Como que a gente desconfia? Geralmente, quando a pessoa começa a se isolar. Então, se, né, no adulto ele começa a preferir, né, estar em ambientes mais silenciosos, ele prefere usar fones de ouvido com abafador, não, então ele começa a se isolar e evitar mesmo esses ambientes. Então, esses são sinais. Já tive paciente que tinha hiperacusia, dentre outras patologias que ela tinha, era uma médica. Ela estava numa consulta comigo por outro motivo, ela estava de fone desligado, sem música nenhuma, com fone com abafador, com aquele noise cancel, né? Que cancela o ambiente. E ela só percebeu que ela estava com fone no meio da consulta. Nossa. Então, assim, é um grau de desconforto. Eu estava consultando ela por outro motivo, né? E agora, em época de Covid, todo mundo encapotado com tudo, eu não quis nem entrar no mérito, né? Eu deixei, era um outro tipo de atividade que eu estava fazendo. E aí, no meio do negócio que ela percebeu e que tirou, e aí entramos no assunto da hiperacusia. Então, assim, geralmente o adulto ele vai se isolando e vai, né, usando mais fone, evitando se expor em situações que vai ter mais barulho. E as crianças, é, e as crianças é isso. Então, crianças geralmente tampam os ouvidos. Então, em casa, ligar o liquidificador para fazer um suco, para fazer uma vitamina. Ou ligou o aspirador de pó, tá passando no tapete. Ó, fiquem atentos, porque criança pequena, se ela está dormindo, está mais quietinha, não espera, não conhece e liga um aspirador ou liquidificador, ela pode se assustar com barulho. Se assustar, ter medo, é uma coisa de ter aquele desconforto por causa do som que é muito alto. Então, tem que ficar atento para todo mundo, toda criança que se assustar vai achar que tem hiperacusia, né? Não é a mesma coisa. Mas, enfim, perceber essas coisas. Então, se a criança está numa festinha e ela fica mais isolada, ou ela tampa os ouvidos, ou ela não consegue fazer uma atividade de esporte em grupo porque é muito grito, muito barulho. Na festinha de aniversário, das festinhas, né? Ela, em lugares geralmente fechados, porque criança, quando grita, até quem não tem hiperacusia, às vezes dá aquela desculpa, porque aquele agudo vai lá no Na cérebro, alma. né? Na alma, vai e volta, te tira do corpo às vezes, né? Porque o barulho é tão grande. Mas quando você está isso junto, várias crianças, num lugar que é fechado, uma atividade, né, de esporte, por exemplo, aquilo ecoa, então fica um barulho que realmente que incomoda. Então a criança às vezes não consegue fazer essa atividade, né? Então são coisas que tem que ficar. De alerta. Sim. E aí, desconfiando que possa ter hiperacusia, qual profissional que a gente busca? Como começa a investigação? Criança, geralmente, o normal, o correto é para ter acompanhamento com pediatra, né?
Então, a criança, isso chegando na consulta, né, de rotina com o pediatra, tem que informar. E o pediatra, teoricamente, eles têm que estar habilitado, tem que conhecer isso e tem que direcionar e encaminhar para o otorrino, porque tem que ser avaliada a via auditiva dessa criança, né? Se por acaso a criança não tiver, né, ou for demorar para voltar no pediatra, enfim, essa criança ela tem que passar por uma avaliação da via auditiva. Então, tem que ir no otorrinolaringologista. Por uma vez tendo sido avaliado, essa criança vai precisar de acompanhamento, tratamento, né, que vamos chegar lá, e aí o tratamento é com a fono, e com a fono também especializada. Assim como o médico, nem todo médico vai tratar uma cirurgia do cérebro e vai tratar o problema da pressão alta e do coração, a fono também. Tem diversas subespecialidades dentro da fonoaudiologia, né? Então, tem que ser uma fono que entenda dessa parte de audiologia e que entenda dessa parte de terapia, né? Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que todo mundo faça, né? Você sabe muito bem. A gente tem um pouco mais de especialidades, assim, né? Dentro do otorrino também, a otoneurologia é uma, né, uma subespecialidade, a gente pode dizer, né? Então, também isso. Muito bem, e aí a gente poderia suspeitar de quais possíveis causas? O que a gente pode dizer que são possíveis causas de uma hiperacusia? A Então, gente sabe. hiperacusia, na verdade, meio que uma terra de ninguém ainda, né? Pouco ainda se sabe sobre, mas existem algumas ideias, né? Que existem componentes genéticos, pode existir uma alteração na orelha interna, né? E essa alteração de orelha interna ela pode ser única e exclusiva da cóclea, né? E vias auditivas centrais até o cérebro, né? Tanto é que pode ter associação com via de dor. Então, não é raro quem tem hiperacusia sentir dor no ouvido e às vezes vai no otorrino por conta da dor no ouvido, né? Você olha, examina o ouvido e fala, um grande erro, né? Não, mas seu ouvido tá normal, não tem nada, tchau. Não é isso, né? Então, continua. É dor e mais o quê, né? Tem que abrir o leque de investigação. Então, pode ter associação com dor no ouvido, por conta dessas vias auditivas centrais, vias de estímulo de dor, neurológico, ou seja, então pode ter associação com ouvido interno, e ouvido interno também tem esse labirinto, tá? Então, o labirinto ele também fica no ouvido interno. Então, é mais raro, mas pode ter associação, origem também de distúrbios lá do próprio labirinto. Sistema nervoso central, por conta dessas vias centrais, né? Alterações genéticas, drogas, né? Assim, usos de medicamento, né? Alguns medicamentos ototóxicos, então podem levar a isso também. Estresse. Se essas pessoas foram submetidas expostas a ruídos muito intensos, então sabe-se que existe uma correlação, né, de que foi num trauma mesmo TCE, né, ou um trauma acústico, né? Então um pneu que explodiu, que estourou perto, ou seja, um trauma acústico de alta intensidade. Aquele ruído causa um barulho tão alto que, além de causar uma lesão, né, coclear e que pode levar a essa hiperacusia depois, causa também uma memória, né, do desconforto daquele som. Então, na verdade, não é uma coisa isolada do ouvido. A gente não consegue tratar hiperacusia tratando isoladamente o ouvido, como um problema único, exclusivo do ouvido, né? Por isso que a abordagem é uma abordagem, muitas das vezes, multidisciplinar. Exatamente. E a gente tem que olhar para o cérebro, né? Quando a gente fala em hiperacusia, fala em zumbido, a gente vai olhar também para as vias auditivas centrais, né? Sim. E cada vez mais. Cada vez mais. E como é que a gente faz o diagnóstico de uma hiperacusia? Como Primeiro é a que... história, né? A história você tem que ouvir. Você tem que ouvir qual que é a queixa, se tem essa questão desse isolamento, né? Se tem essa evitação do som, como é que é o incômodo, se é o incômodo com qualquer som que seja um pouquinho mais alto, em algumas frequências específicas, ou se é um incômodo
para alguns tipos de sons específicos, que aí já seria, né, mais pensando na misofonia, né, que é outra história. Mas você tem que avaliar a via auditiva, inicialmente, você tem que ter uma boa avaliação da via auditiva, audiometria, potencial evocado, emissão autoacústica, ou seja, avaliar estruturalmente, né, como está essa via auditiva. E existe uma pesquisa de limiar de desconforto, um exame que é feito dentro da cabine de audiometria, que você avalia até que volume que a pessoa consegue ouvir o som sem ter tanto desconforto, né? E você consegue, e você tem uma média de o quanto que é esperado que seja aceitado, tolerado, né? Dentro da normalidade, e a partir de um determinado limite, aquilo ali já é considerado não sendo dentro da normalidade, né? Já é considerado normal. Daqui para lá, se a pessoa tem desconforto com esse volume, quer dizer que ela tem um desconforto acima da média da população. Então, é considerado que ela tem hiperacusia, que ela tem um desconforto além da média, né? Do esperado. A gente tem relação entre hiperacusia e zumbido? Como que ela se dá? É tudo assim, de mãozinha dada, né? Porque antigamente achava-se que tudo era um problema do ouvido, né? Que zumbido era um problema do ouvido, né? Se for, traz Van Gogh, né? Zumbido, ele tinha zumbido, aquela loucura toda. Então vou cortar o ouvido, aí corta, né? Mutila, acabou. Tirou a orelha, acabou o zumbido. Não é, o problema não é do ouvido. Ele pode até começar, né? Como sendo um problema do ouvido. Então, assim, é raro, acontece. O paciente às vezes tem uma rolha de cera, né? Tá lá entupido, uma rolha, tem que ser uma rolha muito grande, né? Tampou completamente, então mudou de uma hora para outra a audição, tá tampado. Então, às vezes fica, tá escutando diferente porque tá obstruído mecanicamente, tira, acabou. Ótimo, maravilha, melhor dos mundos, né? Só Nosso que na sonho maioria das de vezes é zumbido. isso, é nosso sonho. Curou, nossa, vai lá naquela médica que ela curou meu zumbido, que quisera eu fazer isso com todos os pacientes. Né? Só que a gente sabe que, na real, não é só isso. Existem diversas, inúmeras outras causas, né? E geralmente é multifatorial. E considerando, né, ouvido e toda a via auditiva e a representação do que tem no ouvido lá no cérebro, então, tronco cerebral, os núcleos cocleares, né, e lá no cérebro. Então, se você tem uma via auditiva que está comprometida, por perda auditiva que seja, né, você pode ter também interação dessas vias e ter o zumbido. E eu não estou dizendo que a hiperacusia é uma alteração da via auditiva. Então, nada me impede que eu possa ter também a hiperacusia. Ou seja, porque é uma alteração, é como se fosse uma via neural que está ali em curto-circuito, que não está funcionando da maneira adequada. E aí é o nosso desafio maior, porque imagina, eu tenho um paciente que tem perda auditiva, ele não escuta bem. Aí ele tem zumbido, que é um barulho o tempo inteiro no ouvido. E muitos acreditam que não escutam bem porque tem o zumbido. Então é o barulho que incomoda ele a escutar. E na verdade é porque o ouvido não morreu. Algumas células morreram e ele não está escutando bem. Aí ele precisa botar um aparelho de audição para amplificar o som. Porque ele tem que nutrir o ouvido com o som para que aquele som entre no nervo e que vá até o cérebro e que faça aquela parte do cérebro que não está funcionando mais porque deixou de receber, né, a informação sonora, para que ele volte a funcionar, para que não atrofie aquela região lá em cima. Só que essa pessoa também tem hiperacusia, imagina. Ou seja, ela não tolera muito bem o som. Olha que desafio. É uma pessoa que quer o silêncio porque ela não está mais aguentando o zumbido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar som porque eu tenho que nutrir aquela via auditiva. E ela ainda tem o zumbido, a hiperacusia, que é o incômodo com o som. Então, tratar, eu tenho que desensibilizar a via. Não é uma coisa fácil. Até para você conseguir botar um aparelho auditivo, é um desafio. Né? Então, quando você Gente, tem zumbido, né, e hiperacusia, é um trabalhinho a mais, né? Não é uma coisa muito fácil, mas que tem que ser feita, porque
Se simplesmente ele continuar botando fone, se isolando, ou na hora de dormir eu vou botar um abafador, aquela espuminha, eu vou botar algodão, eu vou botar uma janela dupla no meu apartamento, enfim, eu vou morar no meio do mato, ou seja, fugir do som não vai resolver o problema. A gente pode dizer, inclusive, que pode piorar, porque é muito comum um paciente que tem hiperacusia chegar para a gente com um tampão, né? E a gente não é muito fã desse tampão no caso de uma hiperacusia, às vezes até de um zumbido, enfim. Sim, pode piorar porque o tratamento, né, a base do tratamento para hiperacusia é a de sensibilização. Então, se eu tenho incômodo com o som, eu tenho que expor de pouquinho em pouquinho ao som para que aquela via não permaneça tão sensibilizada, né? Então, se em vez de expor ao som, eu tampo os meus ouvidos, eu vou ter aquilo aumentado. Aí a próxima vez que eu destampar, aquele som, para mim, vai parecer que é muito maior do que era antes, porque eu perdi um tempo de reabilitar. Fazendo um paralelo, um paciente que está com uma crise vertiginosa aguda, né? Então, teve uma crise que começava bem e, de repente, de uma hora para outra, começa a rodar. Tá rodando, rodando, rodando. O reflexo é ele fechar o olho e ficar paradinho, corridinho, paradinho. Né? Ai, vou ficar paradinho aqui, vou ver se para de rodar. Só que se ele fica paradinho de olho fechado, ele, através dos olhos, é uma das maneiras dele ajudar no equilíbrio. Se o labirinto não está bom e ele fecha os olhos, que seria uma das formas de se equilibrar, ele está perdendo duas funções. O labirinto que já foi para o saco, já está ruim, e aí os olhos também, porque ele fechou os olhos. Então, ele sobra muito pouca coisa para ele conseguir se equilibrar. Então, o ideal é ficar de olho aberto, tá? Rodando, fica de olho aberto, escolhe um ponto para ajudar a se equilibrar. E depois vai ter que fazer exercícios para ajudar a se reabilitar usando os olhos. Se eu estou com a minha via auditiva que não está funcionando bem, que ela está, eu estou com hiperacusia, eu estou com desconforto com som, se eu tampo os meus ouvidos, em vez de fazer ele funcionar da maneira adequada, na hora que eu tirar, para precisar usar ali, quando eu for tirar o tampão, o algodão, que seja, eu vou ter muito mais desconforto com vocês, porque eu não tratei nada, eu não ajudei em nada ele se recuperar. Então, o tampão, ele realmente ele piora. É necessário. E a gente pode dizer também que o tratamento ele é individualizado, né, Tati? Porque assim, a gente não tem exatamente a mesma linha de tratamento para todo mundo. A gente vai ter que ver o que que tem no conjunto da obra, até pelos potenciais causas e tal. Seria isso? Sim, sim, o tratamento é individualizado. Para zumbido, para hiperacusia, para distúrbios do equilíbrio, sempre é individualizado. Então, uma coisa que eu tenho, né? Dá até um nervoso quando vejo, dá coceira, aqueles papeizinhos, sabe, que você recebe de laboratório, com o passo a passo do tratamento da tontura, reabilitação. É uma Os receita exercícios que pronta. é para fazer. Exercício. É universal, é qualquer tipo que você trata ali. Você precisa nem fazer o diagnóstico, né? É tontura? Ah, é labirintite, né? Toma aqui o papel. Gente, pra Faz quê, isso né? não, gente. Procura um especialista. É. E o médico também, não se submeta, Boa. né? Investiga, né? Investiga. Pra saber o que que você está tratando. É muito comum, assim, eu receber o paciente no consultório e ele diz, ah, não, o médico mandou botar uma musiquinha, um sonzinho, né? Como se só isso fosse reabilitar. A reabilitação é muito mais do que isso, né? É muito mais individualizada, é muito mais Mas a gente personalizada. não Então, pode, não pode, o ser humano tem que aprender que ele não pode diminuir a queixa do outro. Opa, ele não pode diminuir a queixa do outro e ele não pode diminuir a importância do tratamento do outro. Se ele não conhece, não fale meia boca, bota um sonzinho lá. Não, manda para quem faz direito. Porque todo mundo merece o melhor tratamento possível. Por exemplo, se fosse comigo, eu ia querer ir na melhor pessoa, na pessoa mais bem habilitada. Então eu vou indicar para quem eu acho que é a pessoa mais bem habilitada. a gente tem que oferecer como. Eu sempre falava isso quando eu dava aula na faculdade, eu dizia: trate seu paciente como você gostaria que o seu familiar fosse tratado, que você fosse tratado. Se a gente não consegue ter a empatia por si só, que a gente pelo menos exercite dessa forma, né? Que a gente possa oferecer para o outro
o que a gente gostaria que o nosso familiar ou que a gente recebesse. Então, às vezes, o encaminhamento é uma forma ideal, né? Sim. Aqui tem uma pergunta, Tati. Existe alguma relação com enxaqueca? Hiperacusia, enxaqueca, zumbi com Hiperacúsia. enxaqueca, tontura e Zumbi. enxaqueca? Tô aqui, ó, mãozinha dada. Tontura. Já É, botei todo mundo tontura, já, aproveitei. tá tudo no mesmo balaio, né? É, aqui, ó. Quem fez essa pergunta é um médico, amigo meu, tá chegando agora em Brasília. Bem-vindo. Doutor Marcos, uma pessoa inteligentíssima, muito bem habilitado. Não sei ainda qual área que ele vai escolher de especialização, mas eu acho que ele vai ser um grande apoio para a gente, para os nossos pacientes. E, estamos aqui na oração, bem, que, enfim, na verdade, em hiperacusia tem pouca coisa que se sabe, assim, até as próprias publicações elas são muito frustras e jogam um monte de informação e não fecha para nada. Tanto é que você não tem muitos dados de prevalência, de se é criança, se em adulto, quanto que é. A gente sabe qualitativamente, mas não se sabe quantitativamente, né? Que é até um questionamento, né? Até desses estudos que se faz, né? De pegar um grupo grande, fazer perguntas, mas não tem um acompanhamento, né? É uma crítica desses estudos aí de acompanhamento de pacientes de hiperacusia. Mas enxaqueca e zumbido, sim, existe. Enxaqueca e tontura, sim, tem migrânia vestibular, que é uma das causas, né? É uma doença central que tem dor de cabeça e tem a tontura. Tem a tontura, tem já protocolo, já está bem estabelecido pelo Barnard Society, tem já as regras, os critérios direitinho de diagnóstico, está bem estabelecido. Enxaqueca e zumbido, existe uma interface de pacientes de doença de Meniere e de migrânia vestibular, que é enxaqueca vestibular. E aí você tem as duas coisas que podem vir associadas, né? Então, também tem essa associação. E de enxaqueca com hiperacusia, não tem nada descrito especificamente associando enxaqueca e hiperacusia. Mas a gente sabe, assim, das publicações de hiperacusia isoladas. Mas a gente sabe que o paciente enxaquecoso, ele é hiperexcitável. Então, ele é um cara que ele sente tudo a mais. Então, ele pode ter fotofobia, ele pode ter fonofobia. Agora, a fonofobia não necessariamente é hiperacusia, né? Uhum. Então, o som incomodar no momento que está com enxaqueca, é porque no momento da enxaqueca é uma alteração neurológica, como se tivesse aquela área da região ali, um curto-circuito, né? Sensibilizada não está funcionando adequadamente, que dá dor, dá incômodo com luz, dependendo da área do cérebro que está sendo acometida naquele momento. Incomoda a luz, incomoda tudo. Que é diferente da hiperacusia. A hiperacusia a pessoa tem durante todo o período, não só no momento da enxaqueca. A enxaqueca a pessoa não tem sempre, ela tem crises de enxaqueca e tem momentos que ela está ótima, sem dor nenhuma, né? E a hiperacusia não. A hiperacusia é uma coisa que acompanha continuamente e geralmente é bilateral, né? Você não tem uma unilateralidade nisso, ela é bilateral e ela acompanha o tempo inteiro, a vida toda, o tempo inteiro, até que se faça a desensibilização, né? Então, essa é uma diferença. A gente pode dizer, eu vi um artigo, vou dividir esse dado, não sei se você chegou a ver, que em torno de mais de 85% dos pacientes que têm hiperacusia têm zumbido, ou seja, boa parte das pessoas que têm hiperacusia tem zumbido, mas que o contrário não é real. Então, assim, que quem tem zumbido, em torno de uns 20%, eu acho, mais ou menos, que vão ter hiperacusia associada. Então, a gente tem aí uma combinação bem grande de zumbido e hiperacusia, né? A hiperacusia bem acompanhada de zumbido, e não necessariamente o zumbido da hiperacusia, mas é uma coisa que a gente sempre vai ter que pensar em conjunto
né? E na questão de enxaqueca, acaba abraçando as duas coisas, né? E ainda abraça o labirinto junto, e a gente tem aí um carnaval de paixões. Uhum. Então, é bem por aí. A gente pode dizer que a hiperacusia tem cura? Ah, sim, eu sou uma otimista. Para isso, eu sou uma otimista. Meu marido Adoro. fala que eu sou pessimista. Começou o Covid, para mim, o mundo ia acabar na Covid. A gente não, o mundo acabou ano passado, para mim, né? Nossa, é uma Léo, outra realidade, né? O Léo é o super otimista. Ele acha que ano que vem, carnaval, tá tudo resolvido, o pessoal vai estar lambendo o chão, tudo normal. Eu sou uma pessimista, ele é o otimista da casa. vamos, Qualquer Léo. Mas agora, zumbido, hiperacusia, tontura, eu sou super otimista. Eu acho que bem conduzido, bem investigado e tratado, todo mundo, se não acaba 100%, melhora muito. E assim, o que que é cura para você? Então, se eu Uhum. tenho um filho, né, que ele não consegue fazer o esporte, porque ele não consegue entrar dentro da quadra lá do esporte, por causa do barulho. E aí ele começa a. Ele consegue entrar e fazer o esporte, mas ele ainda se incomoda um pouco com o som, se estiver na rua, tiver um barulho alto. Se ele conseguiu fazer o esporte, eu sinto que ele está curado. Eu estou satisfeita. Então, se eu Exatamente. tenho zumbido, né? Se eu tenho zumbido, nota 10 de desconforto. Eu não estou dormindo, eu não consigo me concentrar para trabalhar, minha vida está horrível, minhas interações familiares estão muito ruins. E aí eu consegui tratar, fazer terapia, reabilitei, de forma que meu grau de desconforto de 10 foi para 2. Eu, eu aceito, percebo isso como cura, Uhum. né? Então, A gente pode ter uma depende remissão. muito da perspectiva, né, dos pacientes e o que que ele enxerga, o que que ele quer de melhora. Qualquer, eu vou passo por passo. Então, o que que você quer melhorar primeiro? Ah, eu quero dormir. Então, vamos melhorar até a gente conseguir dormir. Então, vai meta por meta, né? Se a pessoa chegar, eu estou com 10 de desconforto, eu só vou ficar satisfeita quando tiver zero, ele não é uma pessoa que não vai estar satisfeita com nada. Ela tem que tratar outras coisas antes de tratar a hiperacusia ou qualquer que seja a queixa dela, né? Isso mesmo. Aqui é a Loiana. Oi, Loi, tudo bom? Ela perguntou se tem exames para ajudar a diferenciar hiperacusia, misofonia e fonofobia. Aí pegou pesado, né, Lu? Então, vamos lá. Hiperacusia, LDL. Você vai ver limiar de desconforto, né? Então, tá bem estabelecido para hiperacusia, isso aí ajuda. Misofonia, não. Misofonia é muito mais. O paciente, É né? muito mais clínico. O misofônico, às vezes, ele não tolera nem que você. É uma hipersensibilidade tão grande que você tem que pular algumas etapas. Ele não deixa você pegar você para examinar. Eu tive paciente já que chegou que ele não deixou encostar na orelha dele para examinar. Eu não consegui fazer otoscopia. Ele estava com cera no ouvido, mas ele tinha desconforto com o barulho dele, da deglutição dele da saliva. Dele mesmo, que é super incomum, né? Porque normalmente ele fazendo som. Teve uma paciente de uma amiga minha lá no Rio, que ela era uma adolescente, que ele não estava suportando o barulho dele, da alimentação dele, que tiveram que fazer uma gastrostomia, porque ele parou de se alimentar. Então, assim, é uma coisa que pode tomar uma proporção muito grave, né? Então, assim, misofonia é para alguns sons específicos. Então, geralmente é o barulho de alguém, né? O chewing, né? Que é o mastigando chiclete, ou alguém lá tamborilando os dedos, né? Em cima da superfície. São para alguns sons específicos. Então, para isso não tem um exame, é mais a queixa clínica, né? E aí o tratamento, e além de sensibilização, tem toda uma questão psiquiátrica, psicológica, que tem que ser abordada em conjunto, tem que estar bem alinhadinho, senão não funciona, né? E fonofobia é aquilo, é fonofobia o quê? Sempre. É nas crises, é na crise de enxaqueca, né? Depende
Fonofobia geralmente é assim, a pessoa que tem fotofobia, geralmente é com a luz, vai dirigir, tem que estar de óculos de sol, então que é esporadicamente, ou tal. Não, eu tenho fotofobia quando eu estou com crise de enxaqueca, eu tenho mais sensibilidade em determinados momentos. Ou não, é sempre. Tem pessoas que têm mais ressecamento da córnea, ou é mais alérgico, coça muito. Então, pode ser uma alteração que simplesmente com o oftalmologista resolveria. Agora, fonofobia constante o tempo inteiro não é uma queixa que normalmente chega para a gente. Quando é um desconforto com o som o tempo inteiro, você tem que acender a luzinha para ir para a cozinha. É que a fonofobia, eu acho, como é mais ligada para a parte psiquiátrica mesmo, né? Uma fobia, um medo, um pavor. Então, normalmente, eu acho que a tendência do paciente, caso tenha, né, uma coisa mais específica, assim, buscar, até porque pode ter outras associações psiquiátricas junto também. Ela isolada é difícil, né? É mais raro, exatamente, é mais incomum. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais perguntas? Tati, você quer dizer mais alguma coisa? Quer dizer que foi mais uma vez um prazer estar aqui. Seus chamados são Eu sempre ordens. Bonitinha. Ela sempre topa todas as minhas indiadas. Eu olho, eu só trago problemas, né, Tati? É uma troca de amor, né? Pois é. Eu quero te agradecer muitíssimo por dividir o seu conhecimento com a gente numa tarde chuvosa de sábado aqui em Brasília. Obrigada. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar dessas informações. Espero que as pessoas consigam encontrar aí alternativas, tratamento, cura para aquilo que estão percebendo, seja zumbido, misofonia ou hiperacusia. Muito obrigada, Tati, mais uma vez, e Eu que espero que eu te agradeço. encontre novamente. Toda vez que a gente conversa sobre algum assunto, é ganho para todo mundo, inclusive para a gente mesmo, né? Que Muito, falando a gente relembra e reaviva, fica mais perto para a gente, né? Fica mais claro na nossa mente também. Falar sobre alguma coisa é sempre bom para quem está falando também. Eu só é tenho a verdade. A agradecer. gente aprende. Obrigada, gente. Um bom sábado para vocês, bom feriado. Semana que vem a gente retoma as lives na terça-feira. A gente tem live terça-noite e tem live quarta-feira também, tá bom? Um beijo. Obrigada, Tati. Beijinho. Tchau, tchau.